Olá, estudantes! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui no Se Liga no Enem. Meu nome é Edneia, eu sou professora de Biologia e na aula de hoje nós iremos trabalhar um tema muito interessante, que também é um tema muito utilizado nas provas do Enem. Então, para essa aula, nós vamos falar sobre saúde e doença, mas especificamente nós iremos falar das doenças parasitárias, que foi tema, muitas vezes no Enem. Bom, durante esse bimestre, nós vamos falar da saúde e doença. Vou dividir essa aula em duas, vamos falar de doenças parasitárias, 1 e 2. Depois nós vamos entrar já na área da anatomia e da fisiologia humana, que também é um item muito cobrado durante as provas do Enem. Falando então desde os níveis de organização do corpo humano até os sistemas, a integralização e como esses sistemas funcionam de forma individual e também integrada. Então, nós vamos ver todos esses conteúdos durante as nossas aulas do primeiro bimestre. E para isso nós iremos trabalhar a seguinte habilidade de associar as características adaptativas dos organismos com o seu modo de vida. Então nós vamos ver alguns patógenos, alguns parasitas e fazer a relação desse parasito, do seu modo de vida, com a forma como ele infecta nós, seres humanos e outros animais. Bom, com isso, nós iremos, então, estabelecer conhecimentos básicos sobre a morfologia desses indivíduos, da reprodução, biologia e patogenia, que é a forma como ele causa determinadas doenças, das principais doenças parasitárias que nós temos aqui no Brasil e também quais são os causadores dessas doenças. Além disso, vamos também compreender quais são os mecanismos envolvidos na patogênese de infecções causadas tanto pelos protozoários quanto pelos eumíndios. Bora lá então? Bom, para a gente começar essa aula, eu trouxe uma questão do Enem que caiu no Enem de 2011 falando sobre parasitologia. Então, a questão é o seguinte: conhecer o mecanismo de transmissão e disseminação de uma dada enfermidade é de muita importância para fundamentar medidas mais efetivas para o controle da doença. A esquistossomose mansônica, uma doença infecciosa parasitária, gente, para quem não sabe, a esquistossomose também é conhecida popularmente como xistose, tá? Ou barriga d'água. As pessoas, às vezes, quando a gente fala esquistossomose, nem sabe o que é a doença, mas quando a gente lembra da xistose ou da barriga d'água, é essa mesma doença que a gente está falando aqui, mas a esquistossomose é um nome mais formal. É um problema, então, de saúde pública no Brasil. Sua apresentação clínica varia desde formas assintomáticas até aquelas extremamente graves, podendo levar o indivíduo, à morte. O diagnóstico e o tratamento são relativamente simples, mas a erradicação, ou seja, eliminar essa doença, só é possível com medidas que interrompam o ciclo do parasito. Com base nas informações do texto, avalie qual das propostas seguintes será eficaz no controle da esquistossomose mansônica e na manutenção da saúde geral da população local. Então, nós vamos ter as alternativas, Letra A, eliminar os caramujos de regiões afetadas pela esquistossomose, aplicando substâncias tóxicas na água. B, evitar a contaminação de corpos de água por ovos de esquistossomos, com construção de instalações sanitárias, ou evitar água de lagoa de regiões afetadas pela esquistossomose para beber ou preparar alimentos. D, impedir o consumo de carne crua ou mal cozida em regiões afetadas pela esquistossomose ou impedir o consumo humano de hortaliças regadas com águas contaminadas por esquistossomos. Bom, gente, vocês viram aqui que vai depender muito do ciclo de vida desse parasito para que a gente consiga entender essa questão e acertar ela 100% confiante. Então, para isso, vamos entender o que é um parasito, como que eles interagem, como que eles são transmitidos para nós seres humanos. O parasitismo é a associação que nós temos dos seres vivos, que existe uma unilateralidade. O que significa uma unilateralidade de benefícios?
um dos associados vai sair prejudicado nessa história. Sabe aquela famosa frase assim que a gente usa muito na sala de aula? Sempre tem um parasito que vai subir, né, em cima do coleguinha ali e sugar todos os benefícios que ele faz de trabalho, de prova em dupla e etc. Então, a gente chama parasito porque geralmente ele vai se hospedar em um hospedeiro e aí ele vai se beneficiar através desse hospedeiro. Ele não busca por si próprio, né, a sua energia. Então, no Brasil, as principais doenças parasitárias são causadas por eumintos. Os artrópodes vão ser vetores, né, dessas doenças e também pelos protozoários. E aí nós vamos ver exemplos de cada uma delas. Lembrando que as parasitoses, gente, são doenças muito comuns em todo o mundo, principalmente em locais que não têm saneamento básico. E por incrível que pareça, infelizmente a gente ainda tem muitos locais sem essa condição básica, né, de saúde pública. Então, essas doenças parasitárias atingem cerca de 25% da nossa população. E se tratando de parasitos, eles podem ser divididos em dois grandes grupos, né? Nós vamos ter os eumintos. Esses eumintos são divididos em plateumintos e nemateumintos, os vermes achatados e os vermes cilíndricos. Os plateumintos, eles são ainda subdivididos em trematoda e cestoda. Já os protozoários são divididos em quatro classes diferentes. Eles podem ser ciliados, eles podem ser flagelados, né, o mastigófora, como por exemplo a leishmania ou Trypanosoma cruzi, esporozoários, que é o caso da malária ou do plasmodium, né, o causador da malária, ou então sarcodina. Então, nós vamos ter essa divisão de todos os parasitos existentes aqui e que geralmente causam as doenças parasitárias no Brasil. Bom, as doenças parasitológicas, elas se baseiam basicamente numa tríade. Como que funciona essa tríade epidemiológica? Nós vamos ter um agente. O que é esse agente? O agente etiológico, o agente que causa a doença, né? Nesse caso, da parasitologia, das doenças parasitárias, vai ser um parasita. Se fosse, por exemplo, né, uma bacteriose ou uma virose, esse agente não seria um parasita, seria uma bactéria ou então um vírus. Nós vamos ter um vetor. O que é esse vetor? É quem vai transportar o parasito. Esse vetor, ele pode ser um vetor mecânico, que vai somente carregar como uma mosca, ou então ele pode ser um vetor biológico, como é o caso, por exemplo, do flebotomínio, que vai transportar a leishmania e, inclusive, ela realiza parte do ciclo dela dentro desse artrópode, dentro desse flebotomínio. E quando ele pica a pessoa, ele transmite a leishmania para essa pessoa ou então para os animais, né? No caso o cachorro, que é um reservatório natural aqui no meio urbano. E nós vamos ter que ter o hospedeiro. Esse hospedeiro, ele serve, né, para abrigar o parasito. Lembra que eu falei com vocês que ele vai, o parasito ele vai invadir um organismo e vai pegar a energia que ele precisa, todo o seu metabolismo vai ser dependente desse hospedeiro aqui. Então, é dessa forma que a epidemiologia das doenças parasitárias funciona. Tem que ter os três fatores para poder acontecer. E esses fatores, né, essa tríade, ela vai ser influenciada diretamente por alguns outros fatores que estão relacionados à infecção. Por exemplo, o hospedeiro que vai abrigar, né, o parasito. Vai depender dos fatores genéticos desse hospedeiro, o estado nutricional dele, ou seja, se ele estiver desnutrido, por exemplo, ele tem uma chance maior de desenvolver a doença. O sistema imunológico dessa pessoa, então, pessoas imunocomprometidas, elas são mais susceptíveis a desenvolver certo tipo de doença parasitária. A idade dessa pessoa, o sexo, vai depender também por causa do sistema imune, né, que vai sendo formado ao longo da nossa vida. Então,
Com relação ao hospedeiro, são esses os fatores que irão influenciar diretamente no sucesso ou não do parasito, da infecção parasitária. O agente, ou seja, o agente causador, a carga parasitária. O que significa carga parasitária? Significa a quantidade de parasitos que nós vamos ter invadindo dentro do corpo e o quanto ele consegue se multiplicar ali dentro. Então, se for uma carga parasitária muito alta, que a gente chama também de hiperparasitismo, nós vamos ter uma doença instalada de uma forma com sintomas muito mais fortes. O tempo de exposição que essa pessoa vai ficar exposta a esse agente, o local de entrada e da multiplicação do agente etiológico e também a virulência da cepa. A virulência é a capacidade que essa cepa tem de causar ou não determinada doença e a agressividade dela também. E a outra condição que vai influenciar é o meio ambiente, as condições climáticas, a umidade, a temperatura, oxigenação, condições socioeconômicas e culturais, como eu falei para vocês, é a questão do saneamento básico, com relação à umidade, né? A gente sabe que, por exemplo, alguns artrópodes, como o mosquito da dengue, ou então o flebótomo, ele vai precisar de umidade, ele vai precisar de substrato para que ele consiga se reproduzir, né? Para a fêmea ir lá e picar o ser humano e transmitindo determinadas doenças para essas pessoas. Bom, o parasitismo ele pode se dar de diversas maneiras. Uma delas, né, é o endoparasito. O que é isso? Endo significa dentro, né? Então, o parasito, ele está abrigado dentro do corpo da pessoa, como é o caso da tênia, mais conhecida aí popularmente como solitária. A tênia, tanto a sólio quanto a saginata, que é transmitida ou pelo porco ou então pela carne da bovina, ela vive no interior do intestino da pessoa. Então, ela é considerada um endoparasito, está dentro do corpo. Agora, eu posso ter também infecções por ectoparasitos. O que seria o ectoparasito? O que vive do lado de fora do corpo. Então, carrapatos, pulga, piolho, todos esses podem ser considerados ectoparasitos e as pessoas ou animais podem ser infectadas com elas. E por fim, a gente pode ter ainda o hiperparasitismo, que é o que eu citei anteriormente. Aqui nessa imagem, nós temos um pedaço de intestino com um bolo, literalmente um bolo de vermes. Nesse caso aqui é o Ascaris lumbricoides, né, que é um dos mais comuns que causa ascaridíase. E ele está causando ele literalmente entope o intestino da pessoa. E aí ela tem o que nós chamamos de hiperparasitismo, que é uma carga parasitária extremamente alta. Bom, além dessas informações que eu falei para vocês, agora eu entro dentro do ciclo vital desses organismos para a gente poder entender aquela questão inicial do Enem que eu trouxe para a gente resolver juntos. Então é o seguinte, nós temos dois tipos de ciclos vitais. Eles podem ser do tipo monoxeno. O que isso significa? Que só tem um único hospedeiro. Um exemplo, o ascaridíase, né, causada pelo Ascaris lumbricoides, ela não precisa de um vetor, ela não precisa necessariamente de um vetor biológico para que o ciclo de vida desse parasito se conclua. Ela consegue, ela se desenvolve, inclusive sexualmente, no intestino do ser humano. Então, ela só tem um ciclo, ela só tem um hospedeiro. A ingestão, né, dos ovos vai se dar por meio da contaminação de água ou alimentos contaminados. A pessoa ingere esse alimento contaminado com os ovos do Ascaris, ele vai migrar até a região do intestino, vai ocorrer a reprodução desses vermes, eles vão se desenvolver na região intestinal. Alguns dos ciclos dele pode ainda passar para o pulmão e a pessoa pode literalmente expelir verme pela boca ou então pelo nariz, quando ela está com hiperparasitismo, isso pode acontecer. E aí,
lá no intestino, as fêmeas irão botar, né, após a reprodução sexuada, ela vai botar os ovos que serão eliminados nas fezes, e essas fezes, dependendo do local, se não tiver saneamento básico, vão ser eliminadas e contaminar o meio, vai contaminar alimentos e água, fazendo novamente o ciclo. Ou seja, esse parasito aqui não precisa de um vetor biológico para que ele efetivamente se reproduza. Somente o hospedeiro definitivo, que no caso é o homem. Já a esquistossomose, que é a doença que eu trouxe na questão do Enem, ela tem um ciclo de vida heteroxênico. O que é isso, gente? 2 ou mais hospedeiros. Como que acontece o ciclo de vida da esquistossomose? As cercárias, elas vão invadir a pele da pessoa quando ela entra em contato com a água. Essas cercárias vão lá para o intestino, para a região da veia porta, vão fazer a reprodução sexuada, né? Elas vão se desenvolver dentro do organismo do homem, faz a reprodução sexuada, a fêmea vai lá e bota seus ovos. Esses ovos vão ser então liberados por meio das fezes. Essas fezes, o ovo vai ser liberado e encontra, né, o seu hospedeiro intermediário, que no caso é o caramujo. Esse caramujo vai fazer com que esse ovo se desenvolva em outras fases, chegando, né, até a fase de cercária, que é a fase infectiva para nós, seres humanos. Então, aqui nós tivemos tanto o hospedeiro homem quanto o hospedeiro caramujo. Ela precisa desses dois indivíduos para que ela consiga se desenvolver e, assim, completar o seu ciclo de vida. Sem o caramujo, ela não consegue chegar até a fase de cercária, e sem o ser humano, ela não passa de cercária para a fase de ovos, tá? Que vão ser liberados nas fezes humanas. E aí, então, a gente vai ter os dois tipos de hospedeiros, né? O definitivo, que é quando o parasito apresenta a sua fase de maturidade ou forma sexuada, que no caso, por exemplo, do Schistosoma mansoni, que causa esquistossomose, e também do T. cruz, que vai causar doença de Chagas, o hospedeiro definitivo vai ser o homem. É lá que ocorre a reprodução sexuada. Já o hospedeiro intermediário é o que apresenta uma fase do desenvolvimento do parasito, como, por exemplo, o caramujo para doença para esquistossomose. Ele vai apresentar uma fase do desenvolvimento do ovo até a fase de cercária do esquistossômulo, ok? Bom, então, para a gente poder entender um pouco mais como que esses hospedeiros chegam até o nosso corpo, nós temos dois tipos de transmissão. A direta, que vai vir através da boca, alimentos contaminados, água contaminada, ou então de forma indireta, na qual o parasito ele penetra através da pele, geralmente por meio de um vetor. Vamos então resolver a nossa questão do Enem, tá? Eu não vou ler novamente esse enunciado, porque eu já li lá no início, né? Mas ele quer saber quais são, né, as medidas propostas de eficácia para poder controlar a esquistossomose na manutenção da doença geral da população. Então, inicialmente, nós vimos 5 alternativas e eu trouxe novamente elas aqui para vocês, né? A letra A, eliminar os caramujos de regiões afetadas pela esquistossomose, aplicando substâncias tóxicas na água. Gente, isso aqui jamais, não pode acontecer. Por quê? Quando a gente aplica substâncias tóxicas na água e elimina os caramujos, a gente está desequilibrando o meio ambiente ali. Vai comprometer toda uma cadeia de alimentação. Então, a resposta nesse caso seria a letra B, que é evitar a contaminação de corpos d'água por ovos de esquistossômulo com a construção de instalações sanitárias, ou seja, saneamento básico, gente. Por que o saneamento básico? Porque através dele, as fezes humanas não vai ter contato com a água e o caramujo não vai se infectar, completando o ciclo de vida para poder chegar novamente lá nos seres humanos quando ele entra dentro da água novamente. Então, ela é transmitida de forma direta, né, por meio
da ingestão por meio do contato com a água que vai ter essas cercárias. Bom, pessoal, o que eu tinha para falar hoje para vocês era isso. Na nossa próxima aula nós vamos continuar falando sobre as doenças parasitárias e eu aguardo você nessa próxima aula. Até lá, se tiver alguma dúvida, mande pra gente. Tchau, tchau!